Boa noite, meus irmãos e irmãs. Graças a Deus por mais essa oportunidade de cambiarmos fraternalmente nossas vibrações amigáveis. Coloquem as águas sobre a mesa e concentremo-nos. Obrigado, Mestre, por permitires que pudéssemos estar aqui mais uma vez, livres de doenças e principalmente dos males da alma. Que sua paz celestial seja levada a todo aquele que nesse momento está desorientado, perdido mesmo ou depressivo. Que a nossa fé possa ser estimulada por nossas ações no bem, provocando em nós um sentimento de solidariedade que possa contagiar a todos que nos cercam, formando uma verdadeira legião em favor dos desfavorecidos da sorte. Humildemente solicitamos a vossa permissão para que possamos iniciar os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Passemos então, meus irmãos, à nossa leitura do Evangelho. A página sorteada de hoje está no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. No seu item 15, com um texto bem pequeno de São Luís, em Paris, em 1860, que fecha o capítulo. Vamos então à leitura desse fechamento. O princípio segundo o qual alguém é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira do homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes? O homem pode perfeitamente transmitir, por sua morte, aquilo que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Não é outra a razão por que desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir por empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando o julgue oportuno. Bom, meus irmãos, lida essa página pequenina de São Luís, passemos a nossas humildes observações. Uma lição tão curtinha de São Luís com uma mensagem tão profunda. Muitas foram as mensagens anteriores que versaram sobre a fortuna material nas mãos do ser humano. E outras tantas vezes tivemos oportunidade de compartilhar com os irmãos que nenhuma fortuna é garantida, pois que Deus pode tirá-la a qualquer momento, quando melhor lhe convenha, ou, em outras palavras, quando Ele julgue que é mais conveniente privar aquela criatura da abastança desenfreada, em favor da sua evolução espiritual. A partir dessa máxima, passamos a entender certas provações por que passam famílias abastadas, que criam seus filhos num regime de opulência tal que eles não sabem valorizar
e muito menos administrar os bens deixados pelos ancestrais. Observem atentamente quantos descendentes de famílias afortunadas à época da sua infância faliram, após receberem poupudas heranças de seus pais, vivendo atualmente na penúria psicológica e na melancolia, por não aceitarem uma vida igual à da maioria da população. Por que muitos afortunados ensinam os próprios descendentes a cultuar o vil metal, as joias caras, passeios internacionais sem fim, vestimentas de marcas famosas, tudo exalando um odor de afronta a todos que se encontram nos seus raios de influência? E se esquecem de ensinar aos filhos os fundamentos doutrinários, a fé, a caridade e a própria administração dos seus bens. É a sua vaidade doentia subjugando a si próprio de uma forma avassaladora. Muitos que se tornaram ricos após muita luta pela sobrevivência, querem agora manter os filhos numa redoma protetiva para que não passem pelas mesmas provações que eles. Quanto engano, meus irmãos e irmãs! Exatamente os que os tornaram materialmente equilibrados foram as necessidades por que passaram, forçando suas criatividades, intensificando suas inteligências e valorizando os seus labores. Então, como disse São Luís na página de hoje, é justo que os descendentes herdem o que lhes caibam por direito hereditário, mas fomentar a exuberância, a ganância e o desperdício sem fins é um grande sinal de falência espiritual. E aí entra em cena a lei infalível de Deus, que permite que cada um seja submetido aos desafios individuais de acordo com seu grau evolutivo e dos objetivos a alcançar. Mas voltando à educação dos descendentes, por mais que os responsáveis queiram remodelar o filho mais tarde, já na fase adulta, já não conseguem mais. O filho, já moldado às delícias das materialidades do mais alto grau, não aceita mais os conselhos dos pais, atingindo uma arrogância previsível e esperada. E os responsáveis choram lágrimas de sangue quando constatam que já é tarde para reeducar os filhos nos valores morais dessa vida. E, via de regra, reconhecem as iminentes falências futuras de seus descendentes, sem ao menos poderem agir para evitá-la. Os herdeiros seguem cometendo todos os delitos espirituais até que tudo perdem. Ó Senhor, apiedai-vos desses irmãos. E os pais sofrem ainda mais quando observam, já no mundo espiritual, o desmantelamento das economias familiares conquistadas a duras penas. E veem os descendentes perdidos apelarem para milagreiros e curandeiros a fim de resolverem suas frágeis defesas morais. E o sofrimento dos responsáveis se multiplica no mundo espiritual. Vem assim o arrependimento e o desejo de decretarem suas reencarnações bem próximas fisicamente dos filhos, para tentarem se redimir
dos erros cometidos no passado. Mas mesmo assim ainda correm altíssimo risco de falirem de novo, por crescerem nessa nova encarnação num ambiente de revolta, de hostilidade, de falta de fé. Meus irmãos e irmãs, não percamos mais tempo, não posterguemos o ato de educar moralmente nossos filhos e netos para o caminho da retidão, evitando as curvas perigosas que possam levá-los ao desastre espiritual fatal no futuro. Ensinando-os a repartir o pão e a auxiliar os que acorrerem a ele em busca de alimento ou de carinho, eles crescerão, pois os maiores beneficiados de uma vida de ajuda ao próximo, com convivência fraternal e amorosa, são os que a praticam. Muita paz. Passemos então à fluidificação. Estendamos as mãos sobre as águas. Colocamo-nos, ó Mestre, nesse instante, em posição coadjuvante de colaborar na fluidificação dessas águas, pois sabemos que sois o grande responsável pela transformação das mesmas em remédio. Que cada um que dela fizer uso no futuro possa usufruir da vossa benevolência e das vossas bênçãos. Água energizada e fluidificada, em nome do Mestre Jesus. Que assim seja. Amados irmãos, aproximamo-nos do término dos nossos trabalhos. Com as nossas almas literalmente lavadas nas fontes da vossa divina sapiência, curvamo-nos diante de vós para agradecermos por termos sido agraciados com tamanhas vibrações amorosas. Que o Senhor nos conceda um fim de semana venturoso, onde nada nos abale. Fé, esperança e muita caridade é o que pedimos, Senhor, que sejam implantadas nos corações de todos. A força do vosso amor fraterno entre nós há de promover um salto de qualidade no nosso planeta. Assim, humildemente pedimos o vosso consentimento para encerrar a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Muito boa noite.